Existem no mundo aproximadamente 250 mil espécies de vegetais. O Brasil abriga cerca de 22% da biodiversidade vegetal do planeta e possui uma das mais ricas floras medicinais do mundo. Possui também uma rica medicina popular proveniente da miscigenação de diferentes culturas. Mas a medicina herdada da cultura indígena, baseada no uso de plantas medicinais nativas, ainda é pouco conhecida e estudada. Apesar do uso tradicional por séculos, raros são os medicamentos registrados no Brasil com plantas medicinais nativas. Mas existem patentes registradas no exterior com patrimônio genético brasileiro. A utilização de plantas medicinais e fitoterapia está em expansão em todo o mundo. Do total de medicamentos consumidos atualmente, cerca de 40% são de origem natural. O desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos pode representar para o Brasil uma enorme fonte de renda, pelo alto valor no mercado desses produtos. Entretanto, a vegetação nativa do Brasil vem sofrendo um intenso processo de degradação, seja para abrir novas fronteiras agrícolas ou para produzir carvão. Identificar e recuperar o conhecimento tradicional existente sobre a nossa flora medicinal é uma tarefa que precisa ser executada com urgência, antes que seja tarde. É preciso também repensar o desenvolvimento que é alimentado por desmatamentos e queimadas sem critérios. É necessário, mais do que nunca, valorizar, pesquisar e estabelecer novas estratégias para preservar um saber que viajou séculos para chegar até os dias de hoje e que temos o dever de repassar para as gerações futuras. Antes mesmo do descobrimento, os habitantes das terras além-mar já conheciam e utilizavam várias espécies de plantas medicinais. Diversas substâncias medicamentosas foram identificadas pelos colonizadores a partir da observação do uso que delas faziam os índios nos rituais de cura. Uma das primeiras descrições que se tem registro foi a Imbaíba, feita pelo português Gabriel Soares de Souza, no livro Tratado Descritivo do Brasil, em 1587. Uma árvore comprida e delgada, que faz uma copa em cima de pouca rama. Tem o olho desta árvore grandes virtudes para, com ele, curarem feridas. Mas as descrições sistemáticas da flora brasileira só começam no século XVIII. O pioneiro foi o naturalista brasileiro Alexandre Rodrigues. Durante quase 10 anos, ele visitou as regiões norte e centro-oeste do país, numa viagem que ficou conhecida como Expedição Filosófica. Muito de uma fauna e uma flora até então desconhecidas foram descobertas, descritas e apresentadas ao mundo graças ao trabalho desenvolvido pelo naturalista brasileiro. Mas foi a partir da transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, fugindo da invasão de Portugal por Napoleão, que os estudos sobre a biodiversidade brasileira se intensificaram. A presença do rei de Portugal, Dom João VI, em terras brasileiras, trouxe para o país benefícios em diversos setores e uma enorme valorização do que existia na colônia. Quase 10 anos depois, para se casar com Dom Pedro I, chega ao Brasil a princesa Leopoldina da Áustria, que tinha um grande interesse por botânica. Junto com a futura imperatriz, vem um grupo de naturalistas, com o objetivo de catalogar e avaliar a biodiversidade brasileira. Eles percorrem grandes áreas do país, coletando amostras do solo e exemplares da fauna e flora. Entre esses estudiosos, alguns deram uma atenção especial ao uso de plantas medicinais nativas pela população. O caminho, conhecido como Estrada Real, começou a ser aberto pelos bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas no início da colonização.
Na realidade, a Estrada Real consiste de 3 rotas, que foram surgindo de acordo com as necessidades do desenvolvimento econômico. Com a descoberta de ouro nas Minas Gerais, no final do século XVII, a coroa portuguesa precisava escoar, de forma rápida e controlada, a riqueza extraída do solo mineiro. Surge, então, o Caminho Velho, ligando Ouro Preto a Paraty, no litoral fluminense. Depois, para encurtar trajeto, aparece o Caminho Novo, ligando Ouro Preto ao Rio de Janeiro. Posteriormente, com a descoberta de diamantes na região do Cerro Frio, é feita a ligação entre Ouro Preto e Diamantina, o Caminho dos Diamantes. Com o avanço da atividade mineradora no século XVIII, cresce a população da província de Minas, que se concentra especialmente no entorno da Estrada Real. No século XIX, naturalistas europeus visitam a região, coletando informações sobre a flora e a fauna e registrando manifestações culturais. Nessa época, o uso de plantas medicinais nativas pela população já era grande em função da falta de médicos e pelo contato que tinham com os índios. Atualmente, a Estrada Real é muito diferente da que foi descrita pelos naturalistas. O progresso desordenado, a rápida urbanização, a exploração mineral, a agricultura, a formação de pastagens e a industrialização acabaram provocando um brutal desmatamento da vegetação nativa, com graves consequências para a flora medicinal da região. Saint-Hilaire, quando por aqui passou há quase 200 anos, já previa esta situação. Diariamente, árvores preciosas caem sem utilidade sob o machado do lavrador imprevidente. É possível que, no meio de tantos e repetidos incêndios, não tenha desaparecido muitas espécies úteis às artes e à medicina. Refazer o caminho percorrido pelos naturalistas na Estrada Real no século XIX, em busca de informações atualizadas sobre plantas medicinais nativas da região. Este foi o objetivo de um trabalho de pesquisa realizado durante meses por uma equipe coordenada pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 148 municípios no entorno da estrada. A viagem mostrou um quadro preocupante. Muitas plantas continuam sendo usadas como medicamentos, mas o repasse desse secular conhecimento, que sempre ocorreu dentro do núcleo familiar, está ameaçado. A maioria dos conhecedores dessas plantas, que representam verdadeiros arquivos vivos da flora medicinal nativa de Minas Gerais, está numa faixa etária elevada. E o interesse das novas gerações por este rico conhecimento popular é baixo. Sou pai de 7 filhos. São 6 casados, 3 homens e 4 mulheres. Tem um solteiro, mas infelizmente nenhum deles não quis aprender. Daqui a uns anos não vai encontrar raizeiro, não. Quer só estudar, né? A profissão de raizeiro, a tendência é acabar. Igual tem neto lá, está estudando, vai formar, ele não vai querer ser raizeiro, né? Raizeiro, a tendência é acabar, eu penso. A hora que vocês e eu velho morrer, eu acho que isso vai acabar. Isso vai acabar. Os meus meninos, ó, não sabem de nada, coitados. Não sabem de nada e não procura aprender também, não. Não procura, não. Não procura, não. Eles para beber um chá aí, o doutor é eu. Eu sou o médico deles. Além do desinteresse dos jovens, a vegetação nativa continua sofrendo um intenso processo de destruição para ampliar a área agrícola ou para produzir carvão. É a única coisa que teria proibir aqui no Brasil era a queimação nos campos. Acaba com o remédio. A região foi muito degradada, tem muito, principalmente foi muito atacada essa área da seiva medicinal, que a gente precisa muito aqui. Ela está quase em extinção. Eles vêm aqui na nossa região, leva a folha, leva o pau, leva a raiz também. Acaba. Não, eu acho que agora vai ter salvação, porque em muitos lugares já está reservando, né? Porque não pode cortar assim as árvores, assim, a riveria mais, não pode? Mais, né? Então, não. Eu acho que ainda
pode ainda, às vezes, recuperar muitas árvores. Dezenas de espécies de plantas medicinais foram descritas pelos naturalistas quando percorreram as rotas da Estrada Real, há quase 200 anos. A equipe do projeto selecionou 20 delas para avaliar seus usos atuais na região. Dados sobre 5 delas são aqui apresentados: a salsa-parrilha, o pau-d'óleo, ou copaíba, o barbatimão, a caínca e a poaia. Por salsa-parrilha, são conhecidas diferentes espécies de plantas, mas a genuinamente brasileira é a Herreria salsa-parrilha. As raízes são muito usadas na medicina tradicional como depurativas do sangue. Devido a isto, a salsa-parrilha já teve alto valor comercial no Brasil e foi muito explorada até o início do século XX. A pesquisa na Estrada Real demonstrou que muitos conhecedores das raízes cultivam a salsa-parrilha nos quintais das casas. As raízes contêm um elevado teor de saponinas, substância que apresenta importantes propriedades terapêuticas. Ainda são necessários estudos para verificar o potencial da salsa-parrilha, visando um melhor aproveitamento da espécie. Ela é depurativo do sangue. Isso mesmo. Depurativo. Esses povos que tem a pele grossa, machucado. As copaibeiras, também conhecidas como pau-d'óleo, são árvores muito frondosas. Os benefícios dessas plantas, que eram usadas pelos indígenas na época do descobrimento, já haviam sido descritos pelos portugueses. A planta produz um bálsamo que é extraído do tronco, ao qual são atribuídas inúmeras propriedades terapêuticas. Vários estudos confirmam as ações farmacológicas do bálsamo da copaíba. Isso elevou seu valor comercial, sendo hoje muito explorada na região amazônica. Na Estrada Real, as copaibeiras são muito conhecidas, mas o bálsamo é muito pouco aproveitado pela população. Segundo moradores da região, somente as árvores de grande porte fornecem o bálsamo. O desconhecimento dos benefícios do bálsamo de copaíba pode ser consequência do desmatamento avassalador da região nas últimas décadas. Acabou porque derrubar o mato, né? Então foi acabando. Mas ainda existe ainda bastante assim, novo. Mas o que dá óleo mesmo é esses mais velhos. Ou isso desde do tempo do meu pai. Então ele falava com a gente que isso era bom para essas coisas, né? Para machucadura, vamos supor assim, para tomar para uma gripe, para esse negócio de estômago. O barbatimão é uma planta muito conhecida na região da Estrada Real, mais frequentemente próximo a São João del Rei. A planta é conhecida pelas propriedades cicatrizantes das cascas, que são ricas em taninos. Devido a isto, já foram muito utilizadas na indústria de curtume. As cascas do barbatimão vêm sendo submetidas a vários estudos que confirmaram a eficácia da planta no tratamento de feridas. Esse boizinho também tira, mas tem o processo de tirar a pelinha logo lá na madeira, encostado na madeira. Porque eu tenho esse remédio que uma dispensação, que é o boizinho. A pessoa às vezes vai operar e eu dou esse remédio, não precisa. Ele mesmo constrói a pedra e a pessoa fica operada por natureza. A caínca é pouco conhecida e usada hoje na região da Estrada Real. Ela é uma planta difícil de ser encontrada, pois cresce apenas em matas. Provavelmente, esta seja a razão de ser pouco usada na região. Na medicina tradicional, a caínca é usada contra tosse e rouquidão. Ainda não existem estudos conclusivos sobre a eficácia medicinal da caínca. Pesquisas revelam a presença de saponinas em suas raízes, o que pode explicar os efeitos expectorantes atribuídos à planta. Mas isso aqui é para... Essa raiz aqui é para picar bem miudinha mesmo. Fazer um punhado dela picadinho assim e pôr num litro de pinga e deixar 3 dias. Aí não tem reumatismo, problema de coluna, entendeu? O cara
com poucos dias está bem, entendeu? Essa cainha. Para mim a raiz mais milagrosa que existe no mato é essa aqui. Não tem lugar no Brasil que tem ela não. Que eu fui achar ela aqui, Caeté tem também. Aqui na Serra da Caraça, lá a gente não pode entrar não. A poaia, também conhecida como ipecacuanha, é uma das plantas medicinais mais importantes sob o ponto de vista histórico e comercial. É conhecida desde o descobrimento e já era utilizada pelos índios. Toneladas de raízes de poaia foram transportadas para Portugal desde o século XVIII. A extensa exploração da planta quase a levou à extinção e é atualmente considerada em perigo pelo IBAMA. Meu marido mesmo arrancou para vender muitas vezes. Vendendo de primeira não era 2 mil, era 2 mil réis, 3 mil réis. E apesar da sua importância histórica tão grande, é uma planta praticamente desconhecida da sociedade hoje e também desconhecida do meio acadêmico. A poaia é usada na medicina tradicional como expectorante, em gripes e envenenamentos. É muito conhecida em toda a Estrada Real, especialmente na zona da mata. A pesquisa demonstrou, no entanto, que a planta usada hoje não é a poaia verdadeira, mas outra espécie parecida com a original, a poaia branca. A substituição da poaia verdadeira por outra espécie é uma consequência do intenso processo de erosão genética e cultural sofrido pela região ao longo das últimas décadas. Tem planta parecendo com a poaia, mas não é a poaia. A poaia verdadeira é a mesma cor de um rosário, cheio de nolinho. Tem a poaia na seção de dente de criança, tem a poaia para arrancar o catarrão e outra que é para gomitar. E a gente faz o trabalho aqui de resgatar não só essa memória, mas também tentar entender da diversidade genética dessa planta, saber quais são as possibilidades de cultivo, possibilidade de reposição e também entender um pouco da história evolutiva da planta. A flora medicinal brasileira precisa de cuidados. Não é possível que vamos destruir uma riqueza que pouco conhecemos. Precisamos intensificar ações para proteger este patrimônio onde pode estar soluções para muitos males que afligem toda a humanidade. É preciso evitar desmatamentos e queimadas. É preciso valorizar o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais, que nossos guardiões mais idosos preservam. É preciso também valorizar os esforços empreendidos pelos cientistas brasileiros, que buscam incessantemente avaliar o potencial das plantas. É fundamental estimular a produção de medicamentos em função do bem-estar coletivo. Esta é a melhor estratégia para proteger a flora da ganância de empresas e pesquisadores de outros países.